É, pessoal, no Brasil tem muita gente, né? Muita gente mesmo, né? Mas eu já quero aqui deixar os parabéns a Neto, né? E são um dos poucos. Muita gente diz que ele fala besteira, fala isso, fala aquilo, mas é um dos poucos que tem coragem de falar. É um dos poucos que coloca sua boca no trombone, né? Pois é, o auxiliar do Palmeiras teve a cara de pau na coletiva dizer que o Palmeiras é sempre prejudicado. E o Palmeiras sempre tem aquele jeitinho brasileiro de passar a mão no Palmeiras. Segundo é o que ele tá dizendo aí, né? É sempre ter um jeitinho, né? Mas que jeitinho? Qual é o jeitinho brasileiro? Esse cara, pessoal, são imoral, né? Ele só olha quando a corda arrebenta para o seu lado, né? E olha que, vamos ser bem realistas, né? Teve lance que surgiu durante o dia de ontem aí e desmascarou tudo aquilo que ele falou. Gustavo Henrique era para ter sido Gustavo Gomes era para ter sido expulso. Murilo, uma entrada criminosa, expulso. Pênalti em cima de Léo Ortiz. Tem imagem de câmera aí atrás do gol, onde claramente Varela estava muito fora da área. Quer dizer, o pé dele estava dentro da área, mas a mão estava muito fora da área. Então, pessoal, se tem um clube aqui que pode reclamar de arbitragem, não é o Palmeiras, né? Vamos ser bem realistas. Mas vamos escutar atentamente o que Neto fala aí. Tudo que ele falou, assina embaixo. Créditos do vídeo ao dono da bola, os donos da bola, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Se fosse técnico do Porto ou do Benfica, que não dá para comparar Porto e Benfica junto com o Corinthians. Juntos, hein? Com o Corinthians. Só isso, só. Eu queria ver o que ia acontecer. O que a imprensa portuguesa ia falar de um brasileiro. Né? E que ninguém fala nada. Ninguém discute isso. E aí os árbitros os caras que são responsáveis por isso. Então, meu irmão, e outra coisa, para dar embalo nisso com o Veloso e com o Souza, ô João Martins, quem você pensa que você é? Quem você pensa que você é? Primeiro, porque esse país aqui, se as leis fossem duras mesmo como é, quando você disse que tinha um esquema pro Palmeiras não ser campeão, você já tinha que ser punido. Com 1 ano de suspensão, você provar quem é o ladrão. Quem que é o juiz ladrão? Quem que é o ladrão do VAR? Quem que é o ladrão da CBF? Quem que são os ladrões da Confederação Brasileira do Futebol? Porque você disse isso. Você tomou 3 joguinhos. 3 joguinhos. Quem disse pra você qual é o jeitinho brasileiro? Qual o jeitinho brasileiro? Mano, eu quero que você fale qual o jeitinho brasileiro. Quem que é ladrão? Quem que é vagabundo? Que árbitro que é? Qual o jeitinho brasileiro que o árbitro de ontem prejudicou? A família dele, o VAR. Qual o jeitinho brasileiro? Eles ganharam dinheiro? Eles ganharam dinheiro? Qual o jeitinho brasileiro? Que você, como português, e que você não tinha nada. Em termos de ninguém te conhecia, que por sinal é o Brasil, que é o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. E aqui, qual o jeitinho brasileiro que foi dado o pênalti, que não deu dado gol, que não expulsou fulano e que não deixou você e o Abel e a sua comissão técnica portuguesa? Qual o jeitinho brasileiro, irmão? Conta pra mim, a gente quer saber. Porque eu quero perguntar pro Godoy qual é o jeitinho brasileiro da arbitragem. O que eles estão roubando? São ladrão? É isso, o jeitinho brasileiro seu é esse? Qual é o jeitinho brasileiro? E ninguém discute isso, cara. Aí vem eu discutir, e eu discuto, eu não tenho medo de você, de português nenhum, e de ninguém aí do Palmeiras, mas de ninguém, nem da presidenta, eu tenho medo. Ela já veio aqui e muitas vezes não quis a minha presença, e tá tudo certo, irmão, tá tudo certo, irmão. Qual é o jeitinho brasileiro? Eu quero saber qual é o jeitinho brasileiro que ele disse ontem, o jeitinho brasileiro, porque o Palmeiras perdeu o jogo pro Flamengo. Qual foi o jeitinho? O pênalti? O Godoy vai falar, o Veloso vai falar, o Souza vai falar. Teve jeitinho brasileiro, então? Qual o jeitinho brasileiro? Alguém roubou contra o Palmeiras, então? Qual foi o jeitinho brasileiro? Qual foi o esquema para o Palmeiras não ser campeão? Que foi? Vocês se lembram, né? Foi campeão. Qual o jeitinho brasileiro? Ah, eu estava voltando de Portugal e aí eu vi um lance. Mas quem disse para você que Portugal inventou o futebol? O que vocês ganharam lá? Vamos lá, o que você ganhou lá em Portugal? Você, o Abel, o que a seleção portuguesa ganhou nesses últimos 100 anos, vai? Qual foi? Qual o jeitinho? Vamos lá, qual é o jeitinho? Eu queria saber o jeitinho brasileiro
que fez a Sociedade Esportiva Palmeiras em perder o jogo ontem? Qual foi o esquema para não deixar o Palmeiras ser campeão? Qual o jeitinho? Eu quero saber. Eu queria saber. Mas ninguém fala nada. Vocês são tudo paga-pau. Imprensa, repórter. Vocês são brasileiros. Mas qual o jeitinho brasileiro que o senhor está falando? Que jeitinho brasileiro que é? Quem que tá roubando? Quem que é vagabundo aqui? Bota ele falando então aí. Vai, bota aí. Que há sempre a lei do... Aqui não, tira ele! Qual o jeitinho brasileiro, Veloso? O que ele quis dizer? Boa tarde a todos. Eu acho que ele quis dizer, ele fala inclusive, né, do jeitinho e da compensação. Mas acho que não dá para transferir responsabilidade o tempo todo, né? Não dá para ficar transferindo responsabilidade. A verdade é que o pênalti, eu também vejo que o pênalti do Rascaeta não foi, vejo como ele, mas acho que não é isso que fez com que o Palmeiras perdesse o jogo. O Palmeiras teve incompetência para bater um pênalti que foi lhe dado, que foi um pênalti que aconteceu. O Palmeiras já foi beneficiado pela arbitragem também. Ontem o lance do pênalti, que foi capital, foi um erro da arbitragem, mas já foi beneficiado e ontem foi prejudicado. Mas não é isso que foi o resultado da partida, não passou só por isso aí. Passou pela forma como o Palmeiras jogou, passou por uma forma como o Flamengo jogou no Allianz Parque e passou principalmente pela escalação do time ontem. Não é possível que um time que mais investiu na história do Palmeiras, que mais investiu provavelmente na história do futebol sul-americano, tem que hoje botar todo mundo no banco para improvisar na ponta direita. É o seguinte, o jeitinho brasileiro, o esquema para o Palmeiras de ser campeão. O que ele disse foi com relação à compensação do quê? Qual a compensação? Porque como o que ele quis dizer, como deu o pênalti pro Palmeiras... Desculpa, Veloso, eu discordo disso. Pênalti. Sabe por quê, Veloso? Eu acho que ele humilha o povo brasileiro. Eu acho que ele despreza o povo brasileiro. Ele disse que tinha o esquema pro Palmeiras não ser campeão. E aí isso é um absurdo, cara. Isso que ele fez é transferir responsabilidade. Mas só que é um jeitinho brasileiro. Quando a gente vai lá nos Estados Unidos, a gente fala isso quando a gente vai em Portugal. Ou vocês acham que todo mundo é bem quisto lá em Portugal? Você acha que não tem racismo lá, que não tem um jeitinho português? Lá não existe isso. É só aqui. É só aqui que existe isso. Porque o jeitinho brasileiro de compensação, eles chamam o árbitro do quê? Como é que ele coloca o arbitragem? Como é que ele coloca o VAR? Como é que ele coloca as pessoas? Que jeitinho brasileiro desgraçado é esse de falar toda vez que perde do povo brasileiro? De todos nós. A gente tem problema aqui, inúmeros problemas. A gente tem muita coisa ruim aqui que acontece. Mas qual o jeitinho brasileiro do pênalti, da expulsão, do raio que o parta? Por que sempre eles se colocam como primeiro mundo? Por que vocês pipocam para eles? Por que vocês têm medo da comissão técnica do Palmeiras? Por que vocês têm medo dele? Desse cara, de todos eles aí? Por qual jeitinho brasileiro que fez o Palmeiras perder o jogo? Foi a incompetência do que o Veloso disse. Mas aí se transforma no jeitinho brasileiro. Souza! A gente já conhece, boa tarde a todos, a gente já conhece já a comissão do Abel, quando eles perdem, sempre encontra um culpado. Eu acho uma falta de respeito a forma como ele se dirigiu a tudo isso, entendeu? Colocando como um jeitinho brasileiro, isso não existe. Eu gosto, assim, de cara consciente igual o Veloso, que disse que perdeu e não é... Perdeu porque o Flamengo foi melhor. O único jeitinho brasileiro que teve no jogo aí foi um jeitinho brasileiro e um jeitinho uruguaio, que se chama Arrascaeta e o lateral esquerdo... O Lucas. O Lucas, Ayrton Lucas. Foi o único jeitinho. Um uruguaio e outro brasileiro. Agora, ele esconde o erro dele da escalação, da má partida que o Palmeiras fez, das escolhas dele, em cima da arbitragem. Toda hora é isso. Eu acho que quando você quer mudar alguma coisa... Não, eu acho que nem em cima de arbitragem. A minha visão é o seguinte, é em cima do povo brasileiro. A minha visão não é em cima de arbitragem. Jeitinho brasileiro não é o jeitinho da arbitragem, é o jeitinho brasileiro. Jeitinho português, jeitinho argentino, jeitinho... Mas eles falam do jeitinho da Argentina? Não. Eles falam do jeitinho dos Estados Unidos que eles vão disputar o Mundial? Vocês vão ser monstro sagrado aí, vocês vão entrar, vão xingar todo mundo aí no Mundial? Eu quero ver se vocês vão ser corneirinho ou vocês vão ser igual vocês são aqui. Eu quero ver aí contra o Porto, Palmeiras e Porto, aí no Mundial. Quero ver a FIFA, vocês xingando, fazendo o jeitinho da FIFA. Eu quero ver se vocês são homem, se vocês são macho, mesmo do jeito que vocês acham que vocês são. Souza.
Nunca, Neto, que eles vão fazer isso. Olha, pouquinho calado. Agora, né, o Veloso ainda gosta de passar um pano, né? Dizer que foi pênalti, né? Em cima de Varela, né? O lance em cima de Varela. Nunca, né? Até porque tem imagens aí que comprovou que realmente não foi pênalti, né? E o pênalti em cima de Arrascaeta foi, mas como Souza aí falou, né? Ele sempre procura uma desculpa de justificar a derrota, né? Nunca engole, né, a derrota, e principalmente com o Flamengo, que eles estão engasgados, não conseguem vencer. Para terminar. Quando a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que dar exemplo quando é ao nosso favor também, não só quando é contra, né? Porque quando é contra fica muito fácil você ficar arrumando desculpa. O Flamengo foi melhor no jogo, essa é a realidade. Flamengo... Eu não estou nem discutindo isso, sacou? Eu não quero... Lá aí estão os dois melhores times do Brasil. Uhum. A verdade está os dois melhores times que vai ser... Um vai ser campeão. Acho até que é o Palmeiras. Um campeão e outro vice. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é outra coisa. É o jeitinho brasileiro. Mas que jeitinho brasileiro? Que forma que o brasileiro tem para te prejudicar você? Que por sinal, acho que a sua família estuda aqui, se você tiver filho. A sua esposa parece que está aqui no Brasil também. Não sei se você é casado, né? Não sei se a sua família vem aqui, se a sua mãe vem aqui, se a sua avó, se o seu avô... Qual o jeitinho brasileiro para entrar aqui? Qual o jeitinho brasileiro quando você recebe o seu salário muito bem pago e merecedor dos títulos? Qual o jeitinho? Você vai no banco, alguém tem um jeitinho brasileiro? Tem algum jeitinho brasileiro de imposto, de renda, de como compra as coisas? Tem algum jeitinho? Qual o jeitinho brasileiro? Godoy. Boa tarde, craque Neto, colegas de programa. Boa tarde para você que está de olho no olho da Band. E boa tarde principalmente para você que sabe a história do Brasil, do descobrimento do Brasil. Se tem um país que teve as suas riquezas, vamos dizer, vou usar um termo leve. Tiradas. Ou transferida, explorada por um outro país e, por coincidência, pelo país descobridor, que, aliás, é o único país da América do Sul descoberto por Portugal, é o Brasil. Se tem um país que teve a sua riqueza transferida por muitos anos, foi o Brasil. E transferida para onde, João? Tá. Foi só uma transferência, não foi... Um fax, né? Pegaram os cavalos, os burros, então, que nem cavalo os burros, pegaram os potes não sei do que tem no arco-íris. Essas colocações levianas desvalorizam o próprio trabalho e desvalorizam aquela competição que você está disputando, se propõe a disputar, realizar o seu trabalho, acreditando que aquilo é sério, é honesto. Se você entende que não é honesto, por que você não denuncia, né? Porque nós tivemos a denúncia de o John Textor. John Textor. Ele é americano? Que nacionalidade é dele? Não é portuguesa, né? Então, ele fez uma denúncia e não conseguiu provar. E acho que teve que pagar 1 milhão de multa, não foi? Aliás, no futebol nós temos dirigentes safados comprovadamente, bandido, vagabundo. Comprovadamente, nós temos, e está atuando ainda, está nativa, nós temos jogadores comprovadamente safados atuando, nós temos técnicos comprovadamente comprometidos com a própria honestidade e idoneidade, nós temos preparadores físicos também, comprovadamente comprometidos com a idoneidade, e ainda não temos nenhum árbitro sendo investigado, nenhum árbitro afastado, nenhum árbitro suspenso. Por que todas as vezes em que você se sente prejudicado por uma interpretação, né? O safado é o árbitro. E o safado não é aquele que provocou expulsão, aquele que faz um lance imbecil que pode gerar suspeita. É só o árbitro que é safado, e o único que não tem nada comprovadamente contra ele é o segmento da arbitragem, que tem a vida sendo provada a todo instante, tem a vida vigiada e fiscalizada. Mas você, técnico, nunca é suspeito ou nunca está agindo de má fé, né? Só o árbitro.
você já conseguiu desviar a atenção da sua incompetência para a arbitragem. Que, por sinal, a incompetência de ontem, meu querido Veloso, pelos 2-0 que foi feito pelo Flamengo, que, por sinal, tem os gols narrados aí do Flamengo. Antes dos gols, vamos pegar os lances pro Godoy falar aqui, bem rapidinho. Pessoal, já quero aqui deixar os parabéns para o craque Neto, né? Falou tudo aquilo que grande parte da mídia tem medo de falar, né? Esses portugueses, ok, são competentes, Abel Ferreira é um grande treinador, se transformou num grande treinador, seu auxiliar parece ser um bom auxiliar, mas isso aí é apenas um fato. E o cara é bom profissional, ele não pode chegar aqui no Brasil e desmerecer, jogar na cara do brasileiro e falar coisas absurdas. Primeiro, eu concordo com o Neto, né? Quem é Portugal na fila do pão no futebol? Quantas Copas do Mundo tem Portugal, pessoal? Quantas Champions League os clubes de Portugal conquistou? Então, pessoal, não tem pra que a gente ficar se humilhando a esses caras, né? Isso aí é um fato, né? Outra coisa. Quem é Abel Ferreira antes dele vir pro Palmeiras? Ninguém conhecia Abel Ferreira. Ninguém, nem em Portugal, era péssimos trabalhos. Tava na Grécia, veio pro futebol brasileiro, conquistou, ok, o mérito, não tô dizendo isso. Mas tudo, esse auxiliar dele aí, tá aprendendo com ele. Aprendeu tudo, até a arrogância, a ignorância. Muito chato, né? Quando tem a derrota, tem a justificativa. Árbitro e árbitro, né? Mas quando ganha que tem os árbitros a favor, não, tudo normal. E vamos ser realistas. Se tem alguém que pode reclamar desse jogo do Palmeiras, é o Flamengo. Duas expulsões claras. Duas expulsões claras, pessoal. Gustavo Gomes e Murilo. Os dois eram para ter sido expulsos. Pênalti em cima de Léo Ortiz. Para mim foi pênalti claro em cima de Arrascaeta. E tem imagem aí rolando na internet que a mão de Varela estava fora da área e muito. E muito, não é pouca não. Então, se Índia Veloso ainda tem a cara de pau de dizer que foi pênalti, né? É se deixar levar pelo lado do clubismo, pessoal. Eu não me deixo levar, né? Mas eu acho que o craque Neto representou bem aí, né? Falou a verdade. Eu acho que a mídia brasileira deveria criar vergonha na cara, principalmente aquela que vai pra coletiva, né? Aquela que vai pra coletiva fazer pergunta a esses caras aí. E ele só arrotando na cara do repórter. Vou bem ser sincero, se eu fosse um repórter pra ir fazer pergunta a ele, ou eu só ia a uma coletiva, porque eu ia fazer as perguntas claramente. Por exemplo, reclamando porque o time foi beneficiado, né? Eu afirmava, ok, você tá achando que foi beneficiado, mas vocês nunca reclamaram contra o jogo do São Paulo, contra o jogo do Fortaleza. Jogava logo da cara dele para ver qual era a resposta. Por que só reclamar quando é contra você? Quando é a favor não reclama, né? E quem quer o bem do futebol reclama dos dois sentidos, né? Dos dois lados. Como a Leila Pereira, né? Leila Pereira disse que quer bem, quer direitos iguais no futebol, mas ela só quer o vem assim, né? O vosso reino nada. Então, pessoal, a mídia paulista tá revoltada. Os palmeirenses estão revoltados. Abel tá revoltado. Leila revoltada. Esse auxiliar, que eu não sei nem o nome dele, tá revoltado porque ele não consegue vencer o Flamengo. Simplesmente isso. Não consegue vencer o Flamengo. Já são 8 anos no Campeonato Brasileiro. Venceu o ano passado na Copa do Brasil. E a tendência é passar mais uns anos, né? Porque eles não podem ver a camisa do Flamengo. Já dizia Lugor. Quando vê a camisa do Flamengo, entra todos de fralda cheia. Da presidente ao o Gandula. Não pode ver a camisa do Flamengo. Isso aí é um fato, né? O que a gente pode esperar? O Flamengo continue na mesma pegada. Eu acho que foi a virada de chave, né? O que a gente espera que nos próximos jogos, felizmente tem presidente da CBF novo, né? A gente espera que mude a questão dos árbitros. É muito erro, né? É muito erro, pessoal. Mas eu não vou dizer aqui que, por exemplo, não foi pênalti em cima de Valério. Eu vou dizer que é mal intencionado? Não. Nunca que eu vou dizer isso. É porque os árbitros são ruins. Simplesmente isso, né?
mas não querem enxergar a verdade. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.